Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, queridos? Eu amo vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos falar hoje, né, pessoal? Como o espírito se apresenta após o desencarne. Como um espírito pode se apresentar após o desencarne? Prosseguindo aqui com os nossos estudos espirituais, aqui no nosso cantinho da salinha da porta estreita, com 300 e poucas pessoas, né? Fazendo o possível para passar por essa porta, que é difícil passar por ela. É muito difícil aqui na Terra, as pessoas desejam mal aos outros, as pessoas falam mal dos outros, as pessoas não tomam jeito, vendo tudo isso que está acontecendo. Pode sair ali fora e ser atropelado, pode sair numa condução, no ônibus, no trem, no metrô, né? E ser baleado, né? Pode ser roubado, estrupado na rua. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, cada vez mais difíceis, né? Aí está provado que a nossa Terra está aí nos últimos tempos da transição total. A Terra está em trabalho de parto e o povo não se emenda, né? O povo não muda, não procura mudar, não faz por onde, né? A gente toda vez bate aqui na mesma tecla, na mesma. Não fale mal dos outros, não veja programa de televisão que não vai ser útil para o seu espírito, né? Só se for útil, se ele te mostrar descobrimentos bons para a sua alma, te trazer tranquilidade, paz, harmonia, né? Isso também no rádio, isso nos programas de TV, né? Programas que não te levam a nada e tudo mais, né? Vamos mudar, pessoal. Nós vamos iniciar, antes de tratarmos desse assunto, como os espíritos se apresentam após o desencarne, nós vamos ler aqui uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que caiu aqui, eu abri aleatoriamente, caiu aqui no 88, né? Na mensagem 88, que é Caindo em Si, do Evangelho Lucas, capítulo 15, versículo 17, aqui falado por Emmanuel. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si o tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos dos gentios, dos gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humanidade, da humildade e da renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todas as matrizes, mas mais diversas linhas de fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações, né, puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasiosos, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles a alegria é o interessante imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, nosso corpo físico, né? Sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimentos. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-se então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção,
observarás surpreendido como a vida é diferente. Então vamos lá, pessoal. Depois dessa nossa introdução aqui, cuida, né? Caindo em si, a mensagem 88 do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A gente vai aqui então, falar como o Espírito se apresenta após o desencarne. O desencarne acontece de forma imediata? O Espírito mantém a mesma aparência de quando encarnado? As memórias de outras vidas voltam? Não é? Primeiro é importante entender o que é o desencarne, né? Consiste no desligamento dos laços que ligam o corpo terreno, físico, ao espírito. Sabemos que, diferentemente do espírito, que é infinito, o corpo físico é um envoltório material com prazo de validade, né? O nosso corpo, ele tem um prazo de validade. Já falamos muito sobre isso em outros vídeos, que tem aí, né, espíritos que em outras vidas, em outras civilizações mais avançadas, duram muitos anos. O nosso aqui tem um prazo de validade curtinho, né? Após a morte do corpo físico, o espírito continua a perpetuar suas existências independentemente de estar em um corpo físico, né? O nosso espírito, ele vai prosseguindo, independente de estar num corpo físico ou não. O desligamento do corpo físico com o desencarne não é imediato. Há processos físicos e espirituais necessários para tanto. Não há um tempo específico, mas é certo que a forma que se dá o desencarne e o nível de evolução do espírito influenciam no tempo que o espírito leva para concluir seu desligamento. Olha só, entendeu? É um tempo específico. Então a forma do desencarne e o nível de evolução do espírito influenciam nesse tempo aí, né? Sendo que desencarnes mais abruptos, como morte violenta, acidentes, suicídios, assassinatos, acidentes, bem como espíritos menos evoluídos, demoram mais tempo no processo de desenlace. Isso aqui, pessoal, não é regra geral, tá? Não é regra geral. Tem espíritos que, mesmo com a evolução tão precária aqui do nosso planeta, ele desencarnou, ele já está sabendo que ele desencarnou. Outros vão demorar até séculos. Depende da evolução do espírito, né? Questionado se o processo de desencarne é doloroso, Kardec nos responde que não. As vivências do espírito ainda encarnado são mais penosas. Olha só, o espírito, ele pena mais encarnado do que desencarnado, é o que diz Kardec. Contudo, por se tratar de um processo gradual, é muito comum que os espíritos demorem a tomar consciência que houve desencarne. É comum isso, gerando inclusive muita perturbação e inconformismo. Eles não se conformam. A grande maioria não se conforma que morreu, não acredita, né, que morreu. É comum que espíritos nesta condição de revolta mantenham-se grudados aos seus corpos físicos, acompanhando o processo de decomposição. Isso é muito triste, né, pessoal? Por negar-se a aceitar o desencarne, não acredita e fica sofrendo agarrado às coisas da casa ou fica sofrendo agarrado ao corpo físico. A vida terrena gera nos espíritos esse sentimento de pertencimento, sendo o instinto de conservação inerente ao ser humano, o que justifica essa dificuldade na transição do plano físico para o plano espiritual. Isso dificulta muito, né? O espírito largou o corpo, tem que ir embora, né? E tem aquele processo também da obsessão de encarnado para desencarnado, e as pessoas ficam em casa remoendo, né? Aquela pessoa que se foi chorando, né? A pessoa vai em cemitério e fica lá achando o espírito não está mais ali, pessoal. Tem que fazer de tudo para que ele não fique ali. Se ficar remoendo, chorando na frente dos quadros, com as fotos, com as coisas das pessoas que se forem, é muito difícil esse processo de desligamento do ser que se foi. É um tipo de obsessão, né? De encarnado para desencarnado. É comum que familiares já desencarnados
espíritos superiores recebam o espírito recém-desencarnado como forma de acolhimento. Inclusive, mesmo durante o processo de desencarne, o espírito permanece recebendo as energias fluídicas desses espíritos mais avançados. Assim, a sintonia dos familiares, amigos e pessoas encarnadas influencia nesse processo, de forma que o inconformismo dificulta o desprendimento e o envio de boas vibrações. Ajuda no processo de transição e aceitação do espírito desencarnado. Já falamos muito aqui nos vídeos, aquele processo que o encarnado, o familiar, fica ali em cima da cama do doente no hospital, e o doente não consegue desencarnar, ele está em processo já de desligamento, porque os espíritos já estão ali para fazer esse processo, né? Os espíritos são encarregados disso e não conseguem, porque aqueles familiares ficam ali em cima. Então o que eles fazem? Eles dão uma injeção de melhora, uma injeção astral de melhora no paciente, né, que vai desencarnar, que já está desencarnando. Aí o familiar, graças a Deus, ele melhorou, então agora eu vou para casa descansar. Aí assim que ele sai, que ele melhora, o processo é acabado, finalizado, o processo de desligamento. Aí os mentores responsáveis pelos desligamentos, né, já vão lá e fazem o processo, é a chamada melhora da morte. Também já falamos isso em vídeo, né? Da melhora da morte é isso, né? Já falamos em vídeo. Com o passar do tempo e com os tratamentos espirituais adequados, os espíritos retornam à consciência e à lembrança das experiências anteriores, podendo assumir inclusive formas de reencarnações anteriores que lhes são mais afetas. Importante lembrar que a espiritualidade acompanha integralmente todo o processo de desencarne, jamais deixando o espírito desamparado. Nenhum deles fica desamparado. Então a gente tem que também fazer a nossa parte aqui, quando encarnados ainda, né? Nos ligarmos mais à espiritualidade, não ficarmos tanto na materialidade, né? A gente precisa da materialidade, sim, a gente precisa, porque nós estamos encarnados, mas nem tanto, né? Para podermos não ficarmos desamparados. O acesso ao conhecimento do processo de desencarne durante a vivência terrena auxilia os espíritos a passarem por esse processo de forma mais harmoniosa. Assim, a importância de propagarmos os valiosos ensinamentos das doutrinas espíritas para o próximo. Então, a gente está fazendo o nosso papel aqui, né? Estamos propagando esses ensinamentos, é o que nós estamos fazendo. Propagando os ensinamentos para que as pessoas tenham, né, um pouco mais de conhecimento. Isso esse acesso ao conhecimento desse processo, ele é muito importante, ele é imprescindível para que todos nós aprendemos com esse processo de desencarne, né? E quando nos formos, não ficarmos desesperados, agarrados ao corpo físico, dizendo que está vivo, batendo nos ombros de todos os familiares que estão acompanhando o enterro, né? Mas ninguém ouve, ninguém vê, ninguém sabe, e está lá o ser desencarnado batendo lá no ombro, né, dos familiares de quem está acompanhando. Aí quando baixa o caixão, vai junto, aí fica desesperado ali, não consegue, aí fica do lado de fora, fica batendo em todo mundo, dizendo que está vivo e na verdade não está mais. Então esse processo aí, ele tem que ser bem guardado, e a importância de sabermos isso direitinho, né? A importância, temos tantas psicografias de pessoas idôneas aí, né, mostrando como o espírito se sentiu após ida, né? E outros, graças a Deus, já conseguiram, né? Conseguiram se desvencilhar de tudo esse processo e seguiram firmes e fortes junto aos seus entes queridos, porque os entes queridos que se foram anteriormente, geralmente vêm junto, vêm pegá-lo. Então, quanto mais espiritualidade nós tivermos, melhor, porque aí os nossos amigos, familiares, entes queridos que estão em processo bem mais avançado no plano espiritual, eles vêm nos acompanhar. Vocês vejam em nosso lar que André Luiz, além de ser retirado, né, recolhido, né, pelos mentores que foram levados, depois a mãe dele estava pedindo por ele, a mãe dele já estava em planos mais altos, né? E ela pedia sempre por ele, sempre por ele. Ela sempre pedia por ele, até que seja um momento que ele foi resgatado.
Vocês estão compreendendo? Então a vida é assim, pessoal. A vida é assim. É a vida física, aqui na vigília, e a vida espiritual, né? Como eu já falei aí em vários vídeos, processos. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta, vocês podem fazer aqui, tá? Nos comentários, né? Então, a diferença de desligamento e de desencarne, né? Tem desencarne quando o espírito sai. E tem o desligamento que vai durar mais algumas horas, devido também ao corpo etérico, o duplo etérico, melhor dizendo, que ele só vai sair totalmente, só vai deixar, na verdade, o espírito sair mesmo com 72 horas. Os desligamentos são diferentes dos desencarnes. Uns desencarnam e já se desliga, e outros desencarnam e ainda ficam ligados, infelizmente, ao corpo físico, né? Surgindo aí dentro de casa, aparecendo, assustando, né? Com o seu perispírito, o corpo astral aparecendo para as pessoas desesperadas dizendo que viu fulano, viu ciclano. Quantos relatos disso aí me passam, né? Relatos de amigos conhecidos também, meus, que se foram, que os familiares vêm me contar o que aconteceu. Por quê? Porque não tinha, né, conhecimento, não eram pessoas que viviam dentro da reforma íntima, infelizmente, né, pessoal? É o que eu rezo pela humanidade. Eu peço pela humanidade isso, que a humanidade fique convicta que existe vida após a morte, que a vida não é só essa, né? Que Deus não ia nos fazer só para a gente viver essa vida, ou de muita beleza, ou de muita feiura, né, na vida seguindo, né, pessoal? Então vamos prosseguir aí, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, paz, luz, sabedoria, tá? Tudo de bom. Eu desejo a todos vocês muita paz, que meu coração flui de alegria para todos vocês. Fiquem com Deus.